No grupo de perguntas eternas tem sempre aquela traduzir ou não traduzir. Aprender através da tradução ou não. Apesar da moda que existe de não traduzir, traduzir está sempre lá, é sempre presente. E na verdade, o medo de traduzir ou rejeitar a tradução completamente, ela vem porque realmente a tradução começou a se tornar algo muito engessado e diferente. Mas vamos dizer para você o seguinte, que traduzir pode ser uma grande ferramenta no aprendizado para quem está iniciando. Não para quem já tem fluência, quem já estuda inglês já há mais tempo, mas para quem inicia, traduzir é uma grande ferramenta. Nós queremos dar um exemplo aqui para vocês sobre isso. Da mesma forma que eu estou dizendo que traduzir é uma ferramenta super importante para quem está começando, não traduzir é uma ferramenta poderosa para quem quer alcançar fluência. E quando você já tem um vocabulário e o não traduzir já vai ser esses passos que sim você vai dar para falar inglês muito mais naturalmente. Por exemplo, uma vantagem de traduzir para o beginner, para quem está começando, eu não preciso gastar muito tempo para explicar aquilo ali, aquela frase. Nós trabalhamos com frases e às vezes você tem que traduzir palavras. E se toma muito tempo até explicar, e eu nunca vou ter certeza se o aluno realmente entendeu. E mesmo que o aluno balance a cabeça e diz que sim, e no final, assim, não sei. Quando eu pergunto, realmente, aí ele diz, na verdade eu não entendi. Para quem está começando, traduzir, gente, não é um pecado, é um tabu. Não traduzir? O que é isso? Então é um absurdo. Você vai traduzir, porque ao traduzir você começa a aprender o equivalente no seu idioma. E eu trabalho com os meus alunos que são beginners e trabalhamos exatamente com tradução. Você tem essa frase em inglês, como é que é essa frase em português? Então nós vamos trabalhando as palavras, eles já conhecem as palavras da frase, você memoriza a frase, mas você conhece as palavras. Então, ao conhecer as palavras que estão traduzidas, ele vai poder saber qual palavra ele pode usar numa próxima frase. Ah, então naquela frase eu posso usar essa palavra porque ele já aprendeu. A tradução acontece naquele momento. Então eu falo para você, por exemplo, a book is a book. O que é book? Você não sabe o que é um book? Book é um livro. Então, book, a partir de agora, eu traduzi, eu usei livro uma vez. Mas a partir de agora que você já sabe o que é livro, eu vou saturar você com book. That's a book. Muito melhor do que ter que explicar ou ter que pegar, o livro é fácil, né? Você pega e mostra, mas talvez a pessoa vai pensar que a capa do livro, ou a palavra que está no livro, e tem gente que leva um tempinho, né, para entender que é o objeto que você está mostrando. O livro é um exemplo fácil. Nisso você aprende. Então, não tenha medo de traduzir. Não tenha medo de... Como é que eu falo isso? Vá para o Google, coloca lá. Se o seu português estiver correto, o Google tem uma grande chance de te trazer uma frase correta. E você vai verificar. Depois você pode ir corrigindo. Pergunta para o seu professor. Mas não tenha medo de traduzir, ver uma frase em inglês e traduzir. Porque é a partir daí que você aprende. E depois que você aprende, você não traduz mais. Você vai continuar trabalhando com aquela frase já em inglês, porque as palavras começam a ficar de maneira bem natural. Por exemplo, perguntei para o aluno como que você diz eu quero andar no parque. E aí ele, que já tinha algum vocabulário de inglês, né, iniciante, ele falou rapidamente, ele chutou. Walk the park. Ok, walk the park. Você tem os elementos e as palavras corretas. E uma pessoa vai ficar sem entender, vai levar um tempinho o que você quer dizer. Bom, aí o aluno disse, bom, na verdade eu não sei, porque ele viu a minha cara, né, de não entendi. O que você quer dizer? Walk in the park. E aí ele disse, bom, não entendi. Então eu pedi para ele, como que é a sentença em português? Fale bem alto. Aí ele disse, eu quero andar no parque. Pensa isso agora e vá traduzindo palavra por palavra, como se as palavras caíssem. Então, I, quero, want, andar, to walk, no parque.
In the park. I want to work in the park. I want to work in the park. E ele ficou surpreso, porque ele sabia todas as palavras. Então, a partir do momento que ele pensou na frase em português e ele traduziu para o inglês, e ele descobriu que era muito mais fácil para um beginner que precisa se sentir seguro, dar um tempinho, pensa rapidamente, principalmente os verbos. Em que tempo está? Os verbos coincidem. Português e inglês são iguais, a mesma conjugação. Então é muito mais fácil para você. Todos os alunos iniciantes que tentam chutar a frase, adivinhar a frase, eles erram. Mas quando eles tomam alguns segundos para pensar em português e eles colocam a frase em inglês, eles acertam. Ou vice-versa. Você tem uma frase e assim. Você entendeu a frase? Eu não entendi não, professor. Não entendeu mesmo? Mas você conhece todas as palavras. Mas eu não entendi. Então vamos fazer o seguinte, traduz as palavras. Eu, want, quero, to walk, andar, in the park, no parque. Ué, como é que você disse que você não entendeu? Agora eu entendi. Agora você entendeu. Então, a tradução, ela é essa ferramenta para você aprender. E ela não é para ter medo. Você não precisa ter medo de traduzir, você não precisa ter medo de cometer algum erro, de estar cometendo algum pecado, ou de ter que concordar com outras pessoas. Não traduza. Você sabe que isso não existe. A tradução para o beginner, ela realmente ajuda. Uma coisa importante sobre isso. Então, nós falamos sobre tradução, que é importante, mas lembra que inglês é como Lego. Existem aqueles blocos que já estão prontos. Você não pode modificar. E a necessidade absoluta de memorizar essas frases, porque você não tem como traduzir. Se você for traduzir, não vai dar certo. A maioria das frases que você tem em inglês, você vai conseguir traduzir e aprender usando essa ferramenta inicialmente. Existem aquelas frases, como a Dorota colocou, que são frases, são expressões, principalmente, que não dá para traduzir. E essas frases você tem que memorizar. Mas essas frases são minoria. A maioria você consegue trabalhar. Principalmente se a frase tem o verbo to be. Se na frase tem o verbo ser, estar. Em português, a frase em inglês ela vai ser igualzinha. Experimente. Então você vai começar a aprender. Aprenda inglês a partir do seu idioma e você vai ver que vai ser muito mais fácil, você vai progredir muito mais rápido até você chegar ao ponto que todas essas frases que antes você traduzia, agora você já não precisa mais traduzir absolutamente nada. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.